Bom dia ou boa noite. No YouTube surgiu uma animação chamada Among Us Animation, que é a Among Us Animação em português. E eu já vi várias vezes essa série e eu tive um interesse enorme sobre ela. Então eu resolvi fazer um vídeo contando um resumo da primeira temporada. Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas só sei que vai ser muito longo, porque a primeira temporada já está completa e já é muito longo, com 5 episódios muito longos. Então fiquem com o vídeo, pega a pipoquinha e fiquem com a história de Among Us Animation. O vídeo começa já com o reator já sendo sabotado. E para tudo não tá ligado o que é um reator, é algo que os inocentes têm para respirar oxigênio. E se isso for sabotado, a nave simplesmente fica sem oxigênio e todos morrem sufocados. E onde eles estão não é o planeta Terra, eles simplesmente estão no espaço, essa é a lore do Among Us. Mas os caras conseguem salvar o reator até que algo inesperado acontece. O roxo, em que é impostor, matou o vermelho. E na lore do Among Us é assim mesmo, os impostores são os vilões e os inocentes são do bem. Enquanto o roxo está tentando matar o azul, ele consegue matar o branco que estava bobeando no meio da estrada. Bom, pra você ter uma noção, os impostores só vencem se matarem todos os inocentes, é isso que eles fazem. Bom, aí essa porta é trancada e aí o azul tem muito mais tempo para correr até o botão. Só que aí alguém guia ele até o botão, o rosa. E tem mais uma coisa, os inocentes eles podem vencer, tirando todos os impostores na nave ou completando todas as tasks, as tarefas deles na nave. Mas enfim, eles conseguem despistar o roxo e conseguem achar um atalho até a cantina onde fica o botão. Tava tudo correndo bem até que algo inesperado também acontece. O rosa também é impostor e mata o azul. Bom, aí o amarelo tava do lado da cantina, só que ele tava com medo se vale a pena apertar o botão com o rosa do lado. Mas adivinha? O roxo tava atrás dele. E aí algo inesperado acontece. O rosa e o roxo morrem pro filho do amarelo. Bom, se vocês tiverem dúvida se esse boneco realmente existe, sim, ele existe. É um pet do Among Us. Só que tem um porém, não existe a versão desse pet impostor. Então, como ele é um impostor? Bom, segura a pergunta aí dos 6 que eu já explico. Bom, aí o amarelo fica muito agradecido pelo seu filho por ter salvado a pele dele do rosa e do roxo. Só que outra pessoa tem outra reação com esse bico amarelo e dos corpos. O verde. E pra vocês terem uma noção, o verde é o manda-chuva da nave. Ele é o chefe, então nem que lascou. O verde convoca uma reunião e fala que os 2 corpos lá, o amarelo estava do lado sem fazer nada, então provavelmente ele matou. Mas o amarelo, em sua defesa, ele fala que o rosa e o roxo eram impostores, o seu filho dele que salvou a pele dele. E todo mundo mete na gargalhada e não acredita. E eu não julgo a opinião de todos. Então aí o verde cita que viu o amarelo nas câmeras do amarelo e ele do lado do corpo. Mas aí os fantasmas que morreram, eles veem a votação e o rosa e o roxo resolvem fazer uma atitude. Eles falam pro baby amarelo matar o verde, só que o amarelo faz exatamente ao contrário, ele revela sua verdadeira identidade. Bom, aí todos os fantasmas, o amarelo conta a história, como ele virou um impostor. Aí, agora sim podem soltar essa pergunta. Bom, tudo começa com o amarelo fazendo as tasks e o baby amarelo também, só que as tasks caem do bolso do amarelo, o baby amarelo vai pegar. Aí a gente vê a história de novo, do vermelho e azul salvando o reator. E o roxo matando o vermelho. E aí o azul ele tenta reportar, só que o roxo ele quebra o reporte, fazendo o reporte estragar e o azul não tem outra escolha a não ser sair correndo. E isso explica porque o azul não reportou quando o roxo matou o vermelho. Bom, aí o bebê amarelo vai ver os itens, só que ele fica confuso como usa isso. E aí a gente volta pro presente. Bom, aí o verde tenta pensar o que fazer com ele, e os outros falam que não pode usar armas, uma criança, ou ele também pode ser do mal. Então o amarelo defendendo seu filho fala que ele pode ser o protetor deles, já que ele é o único que sabe usar isso. Aí o verde compreensível ele toma uma decisão. Ele vai expulsar o baby amarelo da nave. E bom, no Among Us é assim mesmo, quando alguém chega muitos votos, ele é expulso da nave, ele sendo jogado no espaço. Bom, aí o baby amarelo não querendo morrer, ele apaga as luzes
e seu pai pega o seu filho e sai correndo. Bom, aí todos começam a perseguir o amarelo. Mas o bem amarelo tem itens em que ele consegue fugir. Então ele não consegue pegar, mesmo cercando ou fazendo uma armadilha, não importasse o que eles fizessem, o amarelo sempre conseguia escapar. Bom, então aí o amarelo se esconde e pensa no que ele fazer. Só que então aí alguém consegue fazer, o verde limão. Ele não dedura o amarelo, e sim ele ajuda ele, ajudando ele na nave, por outra nave, e aí ele indo para outro planeta para salvar a vida do seu filho. Pra vocês verem, o tanto que o verde limão é protetor, ele fala para os outros irmãos ir para outro lado. Bom, aí o amarelo pega a nave e sai à busca de outro planeta para salvar a vida do seu filho. E finalmente, o seu filho está salvo. E agora vamos para o terceiro episódio. Ah, e só mais um negócio, eu esqueci de falar que essa série tem episódios. Então eu resolvi falar o nome dos episódios para ficar mais fácil, beleza? O nome do primeiro episódio se chama Super Heroes, que é super-heróis em português. O próximo é Glitch Genesis, que é Falão Gênesis em português. E agora o terceiro episódio que eu vou falar se chama Power, que é poder em português. Bom, e agora o episódio começa com o amarelo e o filhinho dele vindo. E tem outros Among Us desse planeta. E eu vou falar as cores deles, de cada um. Bom, pra começar tem esse verde aqui, esse laranja, o cinza e o marrom. E o marrom, ele que manda a chuva, ele que manda nos Among Us que tá lá. E o marrom pergunta se o amarelo não é da nave. O amarelo dá desculpa que a nave todo mundo se impostou e tinha que brincar. Então o marrom, vendo que ele tem um filho, resolve dar abrigo pra ele. Mas o desafio do amarelo nem foi fazer as testes ou se enturmar com o povo. Foi esconder a verdadeira identidade do filho, porque se descobrirem que ele é um impostor, vão jogar o filho e ele na lava. Ah, o nome desse planeta onde eles estão tem um nome, o nome dele é Polos. Não sei porquê. Bom, mas foi um desafio para o amarelo esconder a identidade do filho. Era sempre ele que se ferrava para esconder a identidade do filho. E mas um pai sofre, hein? Bom, o pai cansado e chega numa conclusão de esconder a identidade do filho para sempre. E não, ele não vai esconder o filho, seria também muita crueldade. Ele vai ensinar o filho. Bom, ele faz um desenho no quadro e ele fala que se o filho quiser continuar com o pai, ele não pode mostrar a boquinha ou usar armas. Então o filho, incompreensível, ele recusa. Então aí o pai explica que se alguém ver ele com bolso e arma, vão jogar na lava e eles dois vão morrer. Então o filho fica compreensivo do assunto do pai e resolve tampar a boca e não levar armas e facas. Mas algo inesperado acontece. Do nada, o reator é sabotado e ninguém entende porquê. Nem eu entendi quando vi. Mas eu entendi quando esse ser apareceu. Um ser escuro, cheio de tentáculos de bocas e com um olho vermelho. Eu acho que a intenção do cara era fazer o capiroto. Enfim, brincadeiras à parte, esse ser sai da escuridão e ele se revela. E é o verde, ou impostor. Bom, aí obviamente o amarelo sai correndo e até tenta despistar o verde. Só que o amarelo tem uma vantagem, o filho dele, porque qualquer passo que o verde tentar dar, o amarelo sempre vai estar à frente dele. E pra você ver que o bem do amarelo não tem dó, ele joga o verde pra longe, fazendo ele quebrar sua cabeça. Bom, aí o amarelo aperta o botão e convoca a reunião. O marrom pergunta o que acontece e o amarelo diz que ele é um impostor. E na defesa do verde, ele fala que ele confundiu um rolo de vassoura com uma boca e ele machucou sua cabeça porque é professor. E o marrom, não entendendo nada, ele resolve apenas terminar a reunião. E o verde está falando que tá de olho nisso. E dá pra ver que o bem do amarelo não é legal com o cara não. Ele tem um ódio imenso sobre ele. E aí acontecem duas coisas inesperadas. Tem dois verdes nesse planeta e a comunicação da nave atende para esse planeta. Bom, para você ter uma noção, esse ser que apareceu não é o verde, é um ser que tem infinitas cores, até ele mesmo diz isso. Então,
Já que esse ser parece com o metamorfo do Among Us, vamos renomear ele de Metamorfo. E pra vocês terem uma noção por que eu chamei de Metamorfo, porque o próximo episódio chama Shipper Shift, que é por metamorfo em português. Bom, em português na verdade significa mudança de forma, mas metamorfo significa mudança de forma, então vamos continuá-lo chamando de Metamorfo. Enfim, parece que Metamorfo e o Verde criaram um caos, porque como o Metamorfo machucou a cabeça e o Metamorfo está disfarçado de verde, o Cinza chega com um material de suportes pro Verde, só que não é pro Verde, era pro Metamorfo. Então, tá rolando um caos aí. E como o Verde não tá ligado sobre nada, ficou dormindo o dia inteiro e não sabe nada sobre a cabeça, então só resolve ignorar e continuar fazendo suas testes. Até que então o Metamorfo descobre uma coisa que não deveria descobrir de jeito nenhum. Bom, como eu disse no último episódio, a nave fez comunicação com o planeta, então o Marrom fica até confuso sobre se ele é um impostor do Verde. Só que então o Verde diz que não e se ele conhece o Amarelo. Ele fala que o filho do Amarelo é impostor. E o Metamorfo que estava do lado escutou isso. Então, ele fala que o Amarelo matou o Rogue Russo. Então o Metamorfo fica até interessado nesse assunto e resolve até tentar achar o Baby Amarelo. Enfim, enquanto o Amarelo estava com seu pai, ele viu o Laranja jogando. E ele pergunta também. Então, se seu pai saber, ele resolve ir na sala do Laranja estava. Então o Marrom pergunta se ele pode ver o repórter. E o Verde diz que não. Ele fala que o Amarelo... Bom, o Metamorfo tinha cortado a conexão, então o Marrom pediu para ele reconectar a conexão. Mas o Cinza fica bravo porque não são pontos de socorros que o Cinza deu pro Verde, não pro Metamorfo. E o Verde tem que consertar algo que o Marrom pediu pro Metamorfo fazer, enquanto o Metamorfo está no hospital. Meu Deus, que bagunça. Bom, aí o Cinza coloca um curativo no Metamorfo e o Metamorfo tem que até melhor. O Cinza disse que precisar até ele se sentir melhor. Peraí, o que eu falei agora? Bom, o Amarelo encontra o Marrom na sala dos botões. E o Marrom fala que recebeu toda a comunicação da nave. E o Amarelo fica assustado. E o Amarelo se defende, fala que ele não é impostor, mas o Marrom fala que ele é sim impostor. Ele fala que não existe nenhum impostor lá na nave. E o Amarelo saiu da nave porque era ele que era impostor. Bom, aí o Cinza quer olhar o Metamorfo no escândalo, só que o Metamorfo sai correndo do hospital e vai lá nas câmeras e vê que o Baby Amarelo tá lá. Então ele se disfarça de amarelo pra enganar o Baby Amarelo. Bom, aí o Metamorfo guia o Baby Amarelo até um corredor escuro. Ou seja, era um escuro mesmo, onde ficaria ele e o Baby Amarelo. Aí o Baby Amarelo, vendo que aquele lá não é o seu pai, é outra pessoa, o Baby Amarelo quer lutar contra ele. Só que o Metamorfo joga as armas no chão e fala que não quer lutar, e sim fazer outra coisa. Em vez de se agredirem, eles fazendo uma aliança e detonar todo mundo, e que não vai sobrar ninguém no planeta. Só que então aí o Baby Amarelo recusa porque ele pensa que vai matar o seu pai. Então ele, o Verde, promete que vai colocar seu pai no meio. E o Xzinho atrás dele, né, o safado. Então os fantasmas se seguiram. Pô, na moral, esses fantasmas seguem o Baby Amarelo quanto é cano, não é possível. Os fantasmas dizem que o Metamorfo estava destruindo, mas o Baby Amarelo fica com ódio dele. E enquanto o Amarelo, ele fala que o Baby Amarelo salvou a pele dele do rosto do Rosa que era impostor. Ele tem que fugir porque eu queria jogar o filho dele fora. E o Marrom não acredita, chamando ele de mentiroso. E a internet volta e o Marrom aperta o botão. Tinha que voltar a internet agora, né, Verde? Muito obrigado. Bom, aí o Metamorfo fala para o Baby Amarelo pensar bem nisso. E o Baby Amarelo pensa bem nisso. Ele acha que ele vai matar o seu pai. Então ele começa a brigar com o Metamorfo. Mas bom, o Baby Amarelo apanha muito, porque mesmo que o Baby Amarelo tenha arma, faca e alguns acessórios, o Metamorfo, ele é muito poderoso, ele é um brutamonte por cima e tem uma força de gorila, sem zoeira. Enquanto a votação, o Marrom fala que é o Amarelo impostor. E o Cinza até fica bravo por causa que o Verde tá usando o curativo. E todo mundo vota nele, mas o Amarelo fica correndo. O Verde pega ele e obviamente o Amarelo vai ser jogando na lava. Enquanto isso, o Baby Amarelo tá lá lutando com o Metamorfo. E se vocês quiserem ver a briga toda, vai lá no canal do cara. A minha função aqui é resumir. Bom, aí o Metamorfo consegue detonar o Amarelo com um soco. O Baby Amarelo até tenta correr, só que não adianta nada. O Metamorfo alcança ele. Enquanto o Amarelo está prestes a ser jogado na lava. E o Amarelo até pede mais uma segunda chance, mas o Marrom não dá.
fala que é um impostor e vem com uma mentira desgramada. Mas do nada alguém aparece com o pessoal amarelo, enquanto o Baby Amarelo vai apanhar mais que o Metamorfo. E o último episódio se chama Encounter, que se chama Encontrou em português. Esse poderia ser o fim do Amarelo se o Verde Limão não salvasse ele. E pra vocês terem uma noção, o Verde Limão saiu da sua nave e foi pra esse planeta pra apenas salvar o Amarelo. Rapaz, mas o Verde é um anjo da guarda do cara, não é possível. E o Marrom pergunta se o Verde não é da nave, e o Verde diz que sim, ele vai salvar o Amarelo. O Marrom fica surpreso e pergunta por que o Verde está protegendo o impostor. E o Verde fala que o Amarelo não é impostor, ele é inocente. E o Marrom não acredita e fala que o Verde falou que o Amarelo é impostor. Então o Verde Limão pergunta por que eles não olham no scan. E eles resolvem olhar no scan para ver se o Amarelo realmente é impostor ou inocente. Então era só o Amarelo entrar no scan e ver se ele realmente era inocente. Então aí todos ficam desacreditados vendo que o Amarelo é inocente e não um impostor. E os outros falam pro Marrom que o Amarelo não é impostor e o Marrom fica até apavorado. E o Verde não fica todo feliz por o Amarelo estar bem. E o Marrom pede perdão pra ele por quase matar ele dessa vida por uma injustiça. Então aí o Amarelo só perdoa ele e eles fazem as pazes. Mas o Verde não percebe uma coisa, que o seu filho não tá com o Amarelo. E o Amarelo, obviamente, ele se apavora e quer procurar seu filho por todo lado. Mas então o Marrom chega a uma conclusão e ajuda o Amarelo, falando que duas pessoas vão procurar esse menino. O Marrom e o Cinza vão juntos, o Amarelo e o Verde e o Limão vão juntos, e o Laranja e o Verde vão juntos, procurar em todo lugar. E eu achei muito legal essa cena do Marrom fazendo isso. Bom, eles começam a procurar, a gritar pelo nome dele. Então aí o Verde e o Laranja, eles resolvem entrar numa sala. Sala essa que o Metamorfo e o Baby Amarelo brigaram. E os caras ficam até apavorados com tipo de arranho, porque a briga foi feia, hein? Enfim, o Marrom procura, mas ele percebe que existe dois verdes. E um desses verdes é o Metamorfo. Bom, aí o Marrom resolve olhar no lugar onde os inocentes, onde ele vê onde os inocentes vão. E apenas um está separado de todos. Então eles resolvem nesse local. Mas eles vê passando por esse local, os lugares estão todos detonados, tá tudo estragado. E a energia corta. E o Cinza vê o Metamorfo andando por aí, sozinho. Então o Laranja e o Verde resolvem consertar a energia. Enquanto o Cinza e o Marrom vendo o Metamorfo sozinho, o Marrom pergunta onde é que tá o Laranja ao lado dele. Então aparece do nada o tentáculo da escuridão. E quando a energia é acesa, o tentáculo arranha o Marrom. E o Cinza tenta ajudar, só que o Metamorfo prende o Cinza nas paredes. E mostram que o paciente foi o Metamorfo. Mas então, surpreendentemente, o Marrom tenta se levantar, enquanto o Verde tenta dar uma linguada nele, só que joga um trem impedindo que eles matem o Marrom. Então aí todo mundo já sabe da existência do Metamorfo, e o Metamorfo fala que se não deixarem ele sair, o Cinza morre. Então o Marrom dá acesso a eles. Só que algo impressionante acontece também. O Baby Amarelo do nada aparece mordendo a cabeça do Metamorfo. Logo então o pai fica todo feliz e o Baby Amarelo também. Então o Baby Amarelo sai correndo para abraçar o pai. Então o Baby Amarelo fala que o Metamorfo deu uma surra no Baby Amarelo. Todo mundo sabe que dar surra em criança é muita covardia. Logo então todo mundo se junta para lutar contra o Metamorfo. O Metamorfo apanha demais, porque é muita gente contra um ser só. E mesmo que o Metamorfo seja poderoso, não tem como. Todos se unem, batem, fazem um monte de coisa e o Metamorfo não consegue. Ele até usa todo o seu poder. Então o Amarelo tem uma ideia. Ele cria uma poção em que essa poção vai explodir e jogar o Metamorfo na lava. E assim finalmente o Metamorfo estará morto. E é exatamente isso que o Amarelo faz. Ele joga a poção nele e o base simplesmente explode. Então aí todo mundo pensa que o Metamorfo morreu, só que não, ele ainda tá vivo. Mas para dar um fim no Metamorfo, o Amarelo dá uma surra no Metamorfo, e o Metamorfo finalmente cai na lava. E finalmente ele está morto.
Bom, é isso, galera. Eu finalmente terminei esse vídeo. Deu um trabalho imenso fazer. Demorei mais de uma semana. Demorei 3 semanas para terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve. Eu tô precisando muito disso. E se vocês quiserem que eu faça a parte 2 ou a próxima série, pode mandar aí nos comentários. Ou se vocês quiserem que eu faça outra série que eu tava planejando em fazer, podem mandar aí nos comentários. Porque eu sou todo ouvidos e minhas portas todas estão abertas. Então, é isso. Tenham um bom dia para todos vocês. E falou! Vejo vocês no próximo vídeo.